Menino baleado por policial civil recebe alta e volta para casa. Polícia procura servidor do Senado acusado de matar empresário na Asa Norte. Começam hoje as inscrições do Passe Livre Estudantil e MEC divulga resultado do SISU. Notícias da segunda-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade. Uma família foi mantida refém hoje à tarde em Ceilândia. De acordo com informações da polícia, 2 homens conseguiram entrar na casa usando uniformes do GDF. Armados, eles anunciaram o assalto e mantiveram 2 mulheres e 2 crianças reféns por cerca de meia hora. Houve negociação com o grupo tático da PM e todos foram liberados sem ferimentos. Daqui a pouquinho você vai ver a reportagem completa sobre essa família que foi mantida refém. Agora uma boa notícia, o menino baleado por um policial civil durante uma confusão no trânsito recebeu alta e já está em casa. O menino de 6 anos estava internado em um hospital particular desde o dia 6 de janeiro, onde passou por cirurgia. A criança recebeu alta e vai continuar o tratamento em casa. O garoto foi baleado pelo policial Silvio Moreira Rosa durante uma confusão no trânsito. Ele teria se irritado com o pai do menino e disparado várias vezes contra o carro da família. O crime aconteceu perto de Águas Lindas de Goiás. Silvio fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso horas depois. O Ministério Público denunciou o policial por tentativa de homicídio duplamente qualificada. A Polícia Civil procura o servidor do Senado acusado de matar um empresário na noite deste domingo. O crime foi em frente a esse bar na 313 Norte. Argos Madeira da Costa Matos, de 57 anos, teria atirado contra Eduardo Montezuma Alves de Lima. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital. A confusão, segundo a polícia, aconteceu porque Eduardo teria discutido com a ex-mulher que estava acompanhada pelo servidor do Senado. O desentendimento continuou do lado de fora do bar. A ex-companheira da vítima alegou ter ouvido só um disparo, momento em que ela disse ter encontrado o ex-marido caído no chão. O autor do tiro fugiu e até o momento não foi encontrado. 2 bandidos foram presos esta madrugada em Taguatinga, bem no momento em que tentavam roubar um banco. Eles usaram uma marreta para quebrar a parede da agência. Os criminosos abriram esse buraco na parede dos fundos do banco. Vizinhos estranharam o barulho e chamaram a polícia. Os ladrões foram presos em flagrante. Com a dupla, a PM encontrou cerca de R$24 mil. O dinheiro estava em 2 sacos. Eles foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia em Taguatinga e devem responder por furto qualificado. Atenção, estudantes! O resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já está disponível. Os estudantes aprovados terão um prazo para efetivar a matrícula. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Rodrigo Nunes. Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os aprovados vão ter aí do dia 3 até o dia 7 de fevereiro para efetivar a matrícula na instituição em que ele foi aprovado. Esse ano foram mais de 200 mil vagas aí em 131 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Agora, o candidato que não conseguiu aprovação nessa primeira chamada, ele tem mais chances, viu? Isso porque ele pode se inscrever na lista de espera aí até o dia 10 de fevereiro. Os primeiros convocados desta lista vão ser conhecidos aí a partir do dia 16 de fevereiro. Carol. Agora amanhã é a vez do ProUni abrir as inscrições. O que os candidatos devem fazer, então? Os candidatos terão até o dia 3 de fevereiro, aí, até sexta-feira, para fazer a inscrição no ProUni. No ProUni vão ser disponibilizadas aí quase 215 mil bolsas de estudo em instituições privadas de ensino de todo o país. O candidato que quiser se inscrever, ele precisa entrar no site, que é o www.prouniportal.com.
Aí a estudante vai entrar nesse site, vai colocar o número de inscrição e também o número de matrícula da senha dele do Enem 2016. E da mesma forma como é o SISU, ele vai poder escolher aí 2 opções de curso em instituições diferentes ou na mesma instituição, a depender da escolha do candidato. Carol. Obrigada, Rodrigo. A polícia investiga a depredação de 40 túmulos em um cemitério de Taguatinga. Além de ser alvo do vandalismo, a população tem reclamado do abandono e da sujeira do local. O cenário era de destruição no setor E do cemitério de Taguatinga, que fica nos fundos do local. Nos corredores, vasos jogados, pedaços de madeira e mármore. Nos túmulos, a situação era pior. Várias capelas e lápides foram completamente quebradas. Grandes, pequenas, não importa o tamanho, foram alvo do vandalismo. Neste túmulo quebraram até a tampa do jazigo. Seu José estava no cemitério para limpar o túmulo de um dos irmãos e do pai. Ele tem mais de 4 parentes enterrados ali. Por sorte, nenhum deles teve o túmulo depredado, mas o professor conta que ficou impressionado com a falta de respeito. A falta de desrespeito muito grande, né, com as pessoas que estão aqui enterradas, e os familiares também ficam preocupados, mas a administração aqui do cemitério deveria oferecer um tipo de segurança, alguma segurança para evitar esse tipo de coisa. Seu José denuncia ainda que nos fundos do cemitério não há segurança. De fato, os muros são baixos e a área é isolada. É muito longe, muito deserto, é uma área muito abandonada e geralmente não tem segurança no cemitério e é muito perigoso. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, aproximadamente 40 túmulos foram alvo de vandalismo, mas ninguém foi preso por enquanto. A empresa Campo da Esperança, que é responsável pelo cemitério de Taguatinga, informou que ainda não tinha feito os reparos porque aguardava a perícia da Polícia Civil. Os consertos começaram nesta segunda-feira. A empresa garantiu que os proprietários dos túmulos não terão prejuízo. Disse ainda que, para evitar as ações de vandalismo, 3 vigias fazem patrulha 24 horas no local. Já em relação à perícia, a Polícia Civil informou que respeita uma fila de prioridades e que está trabalhando com a carga máxima por dia, já que o número de funcionários é insuficiente. O GDF ultrapassou o limite de responsabilidade fiscal e continua impedido de fazer novas contratações. O governo gastou 46,82% de tudo que arrecadou só para pagar os salários dos servidores. O limite permitido é de 46,55%, o que significa que o governo gastou cerca de 5 milhões a mais do que deveria. Pelo menos até abril, o GDF segue impedido de conceder aumentos, criar cargos e pagar horas extras. Acompanhe mais detalhes no comentário de Cláudio Humberto. Olha, o governo do Distrito Federal extrapolou novamente o limite prudencial dos gastos com salários estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e está impedido não apenas de contratar mais servidores, como também de pagar reajustes salariais. O gestor público que extrapola o limite de gastos com pessoal fica sujeito a processos criminais que podem levá-lo, inclusive, à prisão. Em 2015, o limite máximo foi extrapolado no segundo quadrimestre, conforme se vê na evolução das despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida do GDF. Nossa sociedade precisa decidir se é isso que deseja, ou seja, colocar quase 80% de todas as receitas do governo no bolso de apenas 7% da população, sem sobrar recursos para mais nada, principalmente para assistir os doentes e os mais pobres. Agora sim, voltamos a falar da família que foi mantida refém em Ceilândia. De acordo com informações da polícia, 2 homens conseguiram entrar na casa usando uniformes do GDF. Armados, eles anunciaram o assalto e mantiveram 2 mulheres e 2 crianças reféns por cerca de meia hora. Houve negociação e todos foram liberados sem ferimentos.
Tiago Henrique Pereira e Matheus Fernandes foram presos pela Polícia Militar e levados para a delegacia de Ceilândia. Vestidos com camisetas da Nova Cap, eles convenceram a família que precisavam entrar na casa para fazer um serviço pelo GDF. Com uma arma falsa, anunciaram o assalto e amarraram os moradores em um cômodo. Após uma denúncia anônima, a PM chegou ao local. Um dos assaltantes, o Matheus Fernandes, já tinha 37 passagens por roubo. Muita gente foi pega de surpresa essa manhã com o reajuste das passagens. Hoje foi o primeiro dia útil desde que a Justiça autorizou o retorno do aumento de 25% no preço do ônibus e do metrô. Não sabia. Eu sabia que estava em R$4, agora fiquei surpreso que já está em R$5. Sim, Osmelito. As passagens de ônibus e metrô do Distrito Federal estão mais altas, entre R$ 2,50 e R$ 5. A gente se vê numa situação de insegurança, né? A gente sai de casa com um valor para pagar a passagem, aí quando você se vê na frente do cobrador, você está com outro valor sendo cobrado, e aí você não tem como, às vezes pode ser que não tenha como voltar para casa, né? A mudança começou no fim de semana, mas a batalha do reajuste das tarifas deu início quando Hollenberg anunciou o aumento no fim do ano passado. Milhares de passageiros começaram 2017 com o orçamento mais apertado por causa das tarifas que chegaram a R$ 5. Os usuários do transporte protestaram. 2 semanas depois, os deputados distritais se articularam e aprovaram por unanimidade um decreto para derrubar a medida do governador. Hollenberg entrou na justiça para manter os preços lá no alto. Por 15 votos a 6, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça entendeu que o decreto da Câmara Legislativa é inconstitucional. Mas a guerra do preço das tarifas ainda não chegou ao fim. A Câmara Legislativa protocolou um estudo técnico no Ministério Público para provar que o aumento das passagens não é necessário. Além disso, os deputados entraram com uma ação na Justiça contra o reajuste. Enquanto isso, os passageiros continuam pagando a conta. Mais difícil e mais apertado para pagar a conta, levar o alimento para casa, então complica. Complicado para nós, usuários, como para os patrões também, que vai arcar mais ainda com a despesa, né? Continua internada a criança de 1 ano e 6 meses que foi resgatada depois de se afogar em uma piscina do condomínio Entre Lagos, no Itapuã. E no Gama, um adolescente de 15 anos morreu afogado essa tarde em um poço. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde. O jovem estava no poço que fica no Gama Oeste com outros 2 amigos. Ele não sabia nadar e teria ficado submerso na água durante 30 minutos até a chegada dos bombeiros. O corpo dele foi encontrado a 7 metros de profundidade. Os socorristas ainda tentaram reanimar o adolescente por quase 1 hora, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. E no domingo, no condomínio Entre Lagos, uma criança de 1 ano e 6 meses foi resgatada depois de se afogar em uma piscina. O menino foi reanimado por 40 minutos até ser levado de helicóptero para o Hospital Regional de Sobradinho. Neste vídeo é possível ver médicos, militares e profissionais do SAMU socorrendo a criança. O estado de saúde dela ainda não foi atualizado, mas de acordo com informações preliminares, a criança continua em coma induzido e foi transferida para o hospital de base. Estão abertas as inscrições do Passe Livre Estudantil. Os estudantes devem fazer o cadastro pela internet. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com mais informações. Oi, Rodrigo. Carol, o site www.passelivreestudantil.df.gov.br foi reaberto hoje aí para o estudante que quiser realizar serviço aí, como por exemplo fazer um novo cadastro ou tirar a segunda via e também procurar outros atendimentos do Passe Livre. Quem tem outras informações sobre o assunto é o diretor-geral do DF Trans, Léo Carlos Cruz. Boa noite. Qual o critério aí para esse novo cadastro? Bom, na realidade os critérios são os mesmos, é o que a legislação prevê. O estudante que quiser fazer um cadastro novo, que quiser ter direito ao benefício do Passe Livre, ele vai ter que apresentar, anexar no site do DF Trans, conforme você falou, o comprovante de matrícula, uma foto 3x4, o comprovante de residência e o CPF, que é muito importante que ele apresente o CPF.
esse ano a fiscalização ela vai ser mais rígida aí em relação a esses novos cadastros, para evitar novas fraudes? Não, com certeza. O trabalho que o Estado teve o ano passado de recadastrar todos os estudantes, de exigir o CPF, foi justamente pensando na melhoria da gestão do passe livre estudantil para evitar o uso indevido e, de fato, garantir o benefício para quem realmente tem direito. Agora, a partir de quando o passe estudantil volta a valer aí? Os estudantes já têm o seu cartão, foram cadastrados desde o ano passado. A partir do dia 1º de fevereiro, ele vai ter o seu acesso liberado para uso durante o mês de fevereiro. É importante que o estudante, ao usar pela primeira vez o cartão, ele apresente 2 vezes o cartão no validador. Uma para gravar a nova data de validade e a outra para fazer o uso do passe livre efetivamente. Muito obrigado pelas informações. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Um brincalhaço marcou o domingo na quadra 312 Sul. O ato foi uma forma de protesto contra uma polêmica da semana passada. No Bloco H, a síndica proibiu brincadeiras de crianças, mas acabou voltando atrás depois da repercussão negativa. A manifestação tomou conta do Pilotis, área vazada e de circulação livre, embaixo do prédio do Bloco H. Esse tipo de movimento fortalece o brincar da criança e promove a discussão do que efetivamente são esses espaços públicos, né? Os espaços públicos são para serem usados pelo público. A criançada aproveitou para pular corda, mostrar as habilidades com o bambolê e sair de cara pintada. A ordem era se divertir depois da proibição. Andar de bicicleta, de skate ou coisa do tipo. Todo mundo tem direito de brincar. Não é errado isso. Não brincar não é proibido, não devia ser proibido isso. Embaixo do bloco é uma área pública que todo mundo pode brincar. As crianças têm o direito de brincar aqui. A polêmica começou depois que a síndica do prédio teria proibido a garotada de brincar debaixo do bloco. Larissa, mãe e moradora de uma das crianças, fez o protesto nas redes sociais, que acabou ganhando apoio e virando o evento. Eles me falaram que eu estava me mudando agora para o prédio, que eu deveria ter conhecimento das regras. Eu falei que eu não tive acesso a nenhum regimento, aí eles falaram que iam passar esse regimento para mim e que no regimento era claro que não poderia brincar. A síndica Maria Salete se defende e diz que tudo poderia ter sido conversado antes, sem criar confusão. Nós estamos propondo uma reunião para o sábado para poder ver se as pessoas aprovam essa mudança da atualização com a lei do Estatuto da Criança, com as outras regulamentações que devem constar da nossa Convenção e Regimento, e hoje elas não contemplam, né? Bastava que fosse feito isso. De qualquer maneira, daqui para frente a criançada vai poder brincar sem maiores problemas. Veja a seguir, falta menos de um mês para a festa de carnaval e se você vai ficar aqui na cidade, não pode perder a primeira edição do Carnaval no Parque. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já!